Então, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a essa aula de hoje, um dos nossos conteúdos aí do curso de gestão farmacêutica. A gente vai estar falando hoje sobre gestão de segurança do paciente, que é muito importante. Então, a gente vai ver aí um breve histórico de como isso surgiu, como foi dada a devida importância a isso e como isso afeta diretamente, né, hoje dentro do mercado de trabalho, dentro daquilo que compete às farmácias, aos hospitais. Tá? Então vamos seguir aí com o nosso conteúdo. Lembrando que vocês vão aí anotando todas as dúvidas que forem surgindo para a gente poder estar trabalhando um pouco mais à frente e já levando em consideração também, né, que tudo vai ser colocado dentro do plano de negócios da nossa empresa, da empresa que vocês estão montando. Tá? Então vamos lá. Farmacovigilância e gestão de riscos. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o termo farmacovigilância especificamente. No entanto, não tenha dúvidas, essa complexa palavra impacta de maneira significativa na sua vida. Na verdade, não só na sua, mas na de todos nós. Por exemplo, quando você vai realizar um procedimento médico e um enfermeiro pergunta se você tem alguma alergia a determinado medicamento, ela se faz, ela se faz presente. E isso só para citarmos uma das situações mais comuns nas quais a farmacovigilância atua. São muitas outras, sendo que em boa parte das vezes nós nem ficamos sabendo da sua presença, ou seja, apenas desfrutamos de seus benefícios. Daí a gente já pode tirar, né, termos uma noção. Se ainda não ouvirmos o termo de maneira por este nome, né, se não ouvirmos o termo farmacovigilância, a gente já sabe como é que ela atua. Então são esses protocolos, esses procedimentos de segurança que geralmente já é feito, né, nos atendimentos em que nós passamos. O que é farmacovigilância? Farmacovigilância é a ciência ou o conjunto de atividades que investiga todo evento adverso ou qualquer outro tipo de reação relacionada ao uso de medicamentos. Isso vale para fitoterápicos tradicionais, homeopáticos, produtos biológicos para a saúde e vacinas. Cabe a ela garantir que os benefícios causados pelos fármacos comercializados no Brasil sejam superiores aos riscos. A palavra farmacovigilância tem origem no idioma grego. Forma-se pela união dos termos fármacon, que quer dizer droga, e vigilare, que significa estar atento, vigiar. Ou seja, a definição prática tem tudo a ver com sua raiz etimológica. Afinal, a farmacovigilância nada mais é do que estar atento à droga, o que o medicamento pode trazer de bom e de ruim ao ser administrado nos pacientes. Então a gente já viu que, né, tem uma bela noção de que a farmacovigilância ela atua como realmente como o nome diz, né? Ela está ali vigilante, ela está atenta ao que aquela droga, aquele medicamento pode causar na pessoa. Por isso que, como protocolo, né, quando você dá entrada no hospital, a primeira pergunta antes de você tomar algum medicamento, de passar por algum medicamento, ser medicado, é o questionamento se você tem alergia a algum remédio. Então isso é interessante, né? A gente agora já vai estar aprendendo aí o que isso serve, a que isso serve, qual nome se dá a esse processo que precisa ser realizado. Além do evento adverso, também cabe a essa ciência questionar a qualidade do medicamento, verificar a efetividade terapêutica dele, investigar erros de medicação, apurar usos abusivos, intoxicações e interações medicamentosas, denunciar o uso de medicamentos para indicações não aprovadas no registro. Ainda dentro desse assunto, quando se fala em farmacovigilância, dois termos aparecem com bastante frequência, e é importante fazermos uma distinção entre eles: evento adverso e reação adversa. Apesar de muitas pessoas utilizarem ambos como sinônimos, em muitos casos essa relação não pode ser feita. Então, antes de a gente falar um pouco sobre evento adverso e reação adversa,
E a gente só retorna aqui para poder entender um pouco mais sobre a farmacovigilância, vendo que não é somente o protocolo de você solicitar se você tem alergia a um remédio ou não, se você saber, para você saber se o remédio faz bem ou não, mas até no quesito qualidade do remédio, né? Se ele tem eficácia, se ele tem eficácia comprovada, né? Vai investigar se o paciente passa mal por uma dose maior ou a menor de determinado medicamento. Vai investigar se o paciente possui, utiliza de maneira abusiva determinado medicamento, se houve uma intoxicação por a questão do medicamento. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Aqui, você pode perguntar assim, professor, isso é só para o hospital? Não. Se você vai numa farmácia, está com sintoma de dor, e precisa de uma medicação, o farmacêutico vai perguntar se você tem alergia a alguma coisa. Então é um protocolo, é um processo que a gente vai ver consideravelmente em todos os lugares do ambiente de saúde. Então não é distinto apenas a um hospital, mas em todos os lugares isso vai acontecer. Vamos falar sobre evento adverso. É definido como qualquer tipo de problema que pode acontecer durante a administração de um medicamento, mas que não estabelece relação, obrigatoriamente, com o tratamento em si. Para facilitar a compreensão, vamos enumerar alguns casos de eventos adversos. Suspeita de reações adversas a medicamentos. Uso abusivo de medicamentos. Interação com outros medicamentos. Intoxicação medicamentosa. Ineficiência terapêutica, erros na prescrição da medicação. Isso se chama evento adverso, tá? Então é um problema que pode acontecer durante a administração do medicamento. Não tem relação com o medicamento em si, tá? Não tem relação com o tratamento em si, mas com o medicamento. Desculpa, eu troquei as palavras. Então, o evento adverso leva em consideração a administração do medicamento, como a pessoa reage ao medicamento, como esse medicamento interage com outros medicamentos que já estavam no sistema da pessoa, se essa pessoa está tomando esse medicamento demais, se esse medicamento não oferece o retorno suficiente para o tratamento daquela pessoa e por aí vai. Então a gente dá o nome de evento. Reação adversa. Por outro lado, a reação adversa ao medicamento, que eles vão chamar de RAM, ocorre quando há uma relação de causa e efeito entre a administração do fármaco com um problema. Ou seja, de maneira prática, podemos dizer que toda reação adversa é um evento adverso. Mas nem todo evento adverso necessariamente é uma reação adversa. Qual a função da farmacovigilância? Ao se preocupar com a efetividade, a qualidade, a segurança, entre outras propriedades medicamentosas, a farmacovigilância tem como um de seus principais objetivos aprimorar a seleção e o uso racional dos medicamentos por parte da população. Com esses cuidados e a detecção precoce de problemas e eventos adversos relacionados à administração de fármacos, a área também demonstra preocupação com a saúde do paciente, oferecendo parâmetros mais claros de avaliação. Em última instância, sua função promove o entendimento, o ensino e a formação clínica em farmacovigilância, bem como a sua comunicação assertiva com o público em geral. Então aí a gente tem, né, a função da farmacovigilância. O que notificar na farmacovigilância? O campo da farmacovigilância é um tanto vasto, englobando outras áreas afins, como a farmacoepidemiologia, a biovigilância, a tecnovigilância e a hemovigilância. Para compreender melhor a aplicação e como fazer a notificação na farmacovigilância, é fundamental entender cada uma dessas outras partes que fazem parte dessa ciência. Então a gente vai estar vendo aqui um pouco de cada uma, né, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a farmacovigilância
e como é que se notifica, né? Farmacoepidemiologia. Existem diversas definições para o tema farmacoepidemiologia. Entre elas, uma das mais aceitas diz que é a área da farmacologia que se dedica a estudar os efeitos negativos e positivos dos medicamentos em um nível consideravelmente grande de pessoas. Normalmente, é a última etapa analisada na hora de avaliar o desenvolvimento de um fármaco. Assim, ela é essencial para a garantia da segurança, da efetividade, da racionalidade e do custo efetivo do novo medicamento em questão. A farmacoepidemiologia é dividida em três categorias: descritiva, analítica e experimental. Vamos conhecer detalhes de cada uma delas. Descritiva estuda eventos, dados sazonais, surtos, epidemias, relacionados à saúde das pessoas. Analítica estuda as doenças e os seus possíveis causadores, a fim de encontrar uma relação de causa e efeito entre ambos. Experimental realiza pesquisas e amostragens com a população diante do objeto de estudo em questão. Tá, farmacoepidemiologia, podemos colocar nossa situação agora, né? Coronavírus. Então a gente teve a fase descritiva, né? A parte descritiva, que foi quando se estudou, da onde veio, né? Onde surgiu, quando foi, como se espalhou. Analítica, quem foi o causador, né? Como dizem, pode ter sido por um morcego. E experimental, que são os testes que estão sendo feitos agora. Tanto para a questão do contágio, né, como para a cura. Biovigilância diz respeito a todas as ações de monitoramento e controle no uso terapêutico de células, tecidos e órgãos humanos. O controle se dá desde a seleção do doador, a remoção, a acomodação, a preservação, o deslocamento, o controle e a distribuição do material biológico, até sua utilização por parte do receptor transplantado. O principal propósito da biovigilância é levantar dados a respeito de eventos adversos que podem ocorrer e dessa forma prevenir e garantir o bem-estar das duas partes. Entre os eventos adversos possíveis em caso de doação de células, tecidos e órgãos humanos estão os seguintes: neoplasias, rejeição do implante, infecções de diferentes agentes, bactérias, vírus, fungos, entre outros, transtornos autoimunes ou degenerativos, reações alérgicas, doença do enxerto contra-hospedeiro, lesão pulmonar aguda associada à transfusão. Então, todos esses eventos adversos precisam, né, ser levados em consideração ao se falar em transplante, doação, transfusão de sangue, tudo isso. Tecnovigilância é o conjunto de ações que visam a segurança sanitária na utilização de produtos comercializados para a área da saúde. Abrange, por exemplo, os kits cirúrgicos, equipamentos e materiais hospitalares, produtos usados em consultas e um diagnóstico in vitro. Nesse caso, os efeitos adversos podem ser causados por 5 grupos distintos: operador, estabelecimento de saúde, produto em si, paciente e procedimento. São exemplos em qualquer um desses cenários: defeito de fabricação, falhas na manutenção, não cumprimento das orientações do fabricante, falta de capacitação adequada dos funcionários para o manejo do equipamento, uso clínico incorreto, erro na leitura do manual de instrução, desrespeito às recomendações clínicas para sua utilização. Então vejam que até aqui é tudo muito cotidiano e que tudo precisa ser analisado, precisa ser acompanhado, precisa ser estudado, causas e circunstâncias. Tudo no que diz respeito à saúde, né, existem causas e consequências. Causas e consequências. Então, se um medicamento veio com defeito de fabricação, tem uma consequência. Se há uma falha preventiva, né,
na manutenção dos aparelhos. Existe uma consequência e por aí vai. Hemovigilância. Tem como principal objetivo garantir a segurança nos procedimentos terapêuticos que envolvem transfusão de sangue. O principal foco está nos incidentes transfusionais, que são problemas que ocorrem durante ou após o ato da transfusão a ele relacionados. Os incidentes transfusionais podem ser classificados como imediatos ou tardios. Imediatos são aqueles que ocorrem durante a transfusão, ou em até um dia após o ato. Já os tardios são aqueles que ocorrem após esse período. São exemplos de efeitos adversos transfusionais imediatos: reação alérgica, não importando a intensidade, leve, moderada ou aguda, febre, contaminação bacteriana, lesão pulmonar aguda associada à transfusão, hemólise não imune. São exemplos de efeitos adversos transfusionais tardios: hepatite B e C, AIDS, sífilis, malária, doença de Chagas, qualquer outro tipo de doença. Então, a hemovigilância é o cuidado que se tem, antes de realizar uma transfusão, garantir a segurança nos processos terapêuticos. Como assim? A hemovigilância ela vai desde quando o paciente ou uma pessoa, o doador, ele vai no hemomar fazer a sua doação de sangue. Lá tem o que a gente chama de triagem. Então, é levado tudo isso em consideração antes de fazer a doação de sangue. Depois que a doação de sangue é feita, se retira sangue para poder fazer testes para saber se não existe alguma doença infecto-contagiosa. Então, existe todo um processo para que se possa realizar uma transfusão de sangue. E vejam que ainda pode acontecer muita coisa. Qual a importância da farmacovigilância? Imagine um cenário no qual ocorre a aprovação e o registro de medicamentos em órgãos responsáveis, sem o devido controle. Um cenário em que o teste em uma parcela insignificante da população fosse suficiente para testar a sua qualidade, sua segurança e sua eficácia. Um cenário em que idosos, crianças, gestantes e outros grupos específicos não fizessem parte da amostragem de testes. Agora imagine um quadro ainda mais grave, com todas essas variáveis juntas e somadas à ausência de outros estudos importantes que dizem respeito, por exemplo, a dosagens mínimas e máximas e o tempo de exposição de indivíduos ao tratamento. Vejam o caos que isso não iria gerar. Pensem comigo, diante de todas as vacinas, das 10 vacinas que estão sendo estudadas mundo afora, inclusive algumas em fase de teste aqui no Brasil, se não houvesse necessidade de se fazer a fase de teste e simplesmente saísse vacinando toda a população, simplesmente porque deu certo o teste em laboratório, em cobaias não humanas, qual seria a eficácia comprovada desse remédio? Aplicar e se der certo, deu certo. Então a farmacovigilância, ela está aí, presente para que isso não aconteça, para que não haja essa discrepância, nos medicamentos, nos remédios, em tudo que se trata no quesito de segurança e saúde. Poderia não acontecer nada demais, é claro, mas as chances de eventos adversos começarem a surgir em profusão são muito grandes e com saúde não se brinca. E é justamente aí que entra a farmacovigilância. Com ela, há um rigoroso sistema capaz de reconhecer determinados problemas que tenham a ver com o uso de medicamentos. Assim, de forma apropriada, previne-se ou minimiza-se as chances de eventuais prejuízos para a sua saúde. Por isso, sempre que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, negar ou demorar para aprovar um fármaco no Brasil, saiba que isso não acontece por acaso. Há todo um estudo por trás que busca garantir os parâmetros ideais de qualidade, eficácia e segurança. Histórico da farmacovigilância. Não é de hoje que existe uma preocupação com o uso racional de medicamentos. Desde o final do século XIX, há registros de problemas relacionados às administrações de substâncias altamente tóxicas em tratamentos terapêuticos. Os exemplos mais comuns se davam no uso de clorofórmio e arsênico, respectivamente, aplicados na anestesia.
causando mortes súbitas, e no combate à sífilis, ocasionando icterícia, pigmentação amarela na pele, mucosas e olhos. Vamos explicar melhor esse resgate histórico com exemplos. Tragédia da talidomida. O principal marco para a farmacovigilância mundial ocorreu entre o final da década de 50 e o início da década de 60, em um episódio que ficou conhecido como Tragédia da talidomida. A substância que dá nome ao evento foi descoberta na Alemanha e era inicialmente usada como antibiótico. No entanto, ficou reconhecida mundialmente como um sedativo e hipnótico após 57, quando passou a ser aplicada de forma massiva por mulheres grávidas com o intuito de amenizar sintomas da gravidez, como náuseas. Durante o período, estima-se que pelo menos 10.000 crianças tenham nascido com malformações ou sequer tenham sobrevivido ao parto após suas mães terem ingerido a substância durante a gestação. Os números são desencontrados e talvez nunca teremos a dimensão da escala desse desastre, mas o episódio serviu como um divisor de águas na regulamentação de fármacos em A partir de então, diversas medidas começaram a ser adotadas por diferentes países, com o intuito de evitar casos semelhantes ao da tragédia da talidomida. Em 62, por exemplo, a Food and Drug Administration, FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, passou a exigir um controle mais rigoroso por parte do fabricante de medicamentos, por meio de testes clínicos mais exigentes e cuidadosos. No mesmo ano, o país aprovou a emenda Kefauver-Harris, que reforçava os requisitos defendidos pela FDA para a liberação de medicamentos a serem comercializados. O principal resultado dessas medidas foi a revisão de todos os fármacos aprovados até então nos Estados Unidos. O levantamento realizado pela National Academy of Science, denominado Drug Efficacy Study Implementation, DSI, eliminou milhares de medicamentos ineficazes e prejudiciais à saúde. O que a gente entende daqui? Precisou de um fato, né, de uma tragédia, a gente pode assim dizer, para que a farmacovigilância começasse a ser respeitada e utilizada, né, dentro do sistema de saúde. Então, a partir daí, a partir da tragédia da talidomida, é que houve, né, uma preocupação maior, houve, como é que a gente pode dizer, regras, né, bem mais específicas e rigorosas para o uso de determinados medicamentos. Continuando, né, mas foi em 68 que veio a mudança mais importante. Na verdade, o embrião para a transformação que se perpetua até hoje. Nesse ano, a Organização Mundial das Nações Unidas criou o Programa Internacional de Monitorização de Reações Adversas a Medicamento, que à época contava com apenas 10 países. Desde 78, o programa passou a ser gerido e organizado pela Uppsala Monitoring Center, UMC, com sede na Suécia. Atualmente conta com 130 países. O Brasil foi aceito em 2001 pela OMS e se tornou naquele ano o 62º a fazer parte do programa. Outro evento marcante aconteceu em 82, quando a Organização das Nações Unidas divulgou uma lista com todas as substâncias que possuíam algum tipo de restrição para comercialização por motivo de segurança. O documento menciona também as nações responsáveis pelo veto e suas respectivas justificativas. No Brasil, vamos saber aqui um pouquinho de como isso nasceu e permaneceu no Brasil, né? O Brasil não ficou alheio a essas transformações. A década de 70 ficou marcada, além dos vetos a diversas substâncias, pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e da Farmácia e pela Comissão de Biofarmácia do Ministério da Saúde, pelas primeiras legislações gerais a respeito das reações adversas aos medicamentos. Em 73 surgiu a Lei 5.991/1973,
que versa sobre o controle sanitário do comércio de medicamentos em todo o território nacional. E em 76 foi aprovada a Lei 6.360/1976, que acrescenta os produtos cosméticos, higiênicos, perfumes e demais fármacos para correção estética às normas da vigilância sanitária da legislação anterior. Além disso, regula todos os atos da cadeia de produção de medicamentos, desde a fabricação até a propaganda. Então vejam que o Brasil criou leis um tanto rígidas, né? À vista do mundo, a visão daquilo que o mundo já estava fazendo, para que se tivesse um maior cuidado com relação à farmacovigilância. A década dourada. Em termos de importância para a farmacovigilância, nenhuma outra década foi tão importante quanto a de 90. Já nos primeiros anos foram criados movimentos que começaram a desenvolver atividades pioneiras de farmacovigilância no país. Alguns exemplos: Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos, Sobravino. Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Medicamentos, GPUIM. E Centro de Farmacovigilância do Ceará, Cefas. Em 78 foi aprovada a Política Nacional de Medicamentos através da Portaria número 3.916/98 do Ministério da Saúde, com o intuito de garantir à população medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, bem como seu uso racional. Em 99 foi criada a Anvisa, que passou a ser a principal entidade responsável por monitorar o sistema de farmacovigilância e a regulamentar todos os medicamentos em território nacional que representem algum risco à saúde pública. Então vejam aí, né, todo o histórico daquilo que foi, né, para o Brasil o mais importante para a farmacovigilância. Então, aí a gente teve de 90 até 99, 10 anos se preparando, melhorando tudo que diz respeito à farmacovigilância. E aí a gente tem aquilo que é hoje, né, a Anvisa como o maior órgão regulamentador de medicamentos no Brasil. Legislação da farmacologia no Brasil. Desde a sua criação, a Anvisa vem publicando normativas que ajudam a regulamentar o setor de farmacovigilância no Brasil. Desde 2009, por exemplo, por meio da resolução da diretoria colegiada, número 4, é obrigatório que laboratórios farmacêuticos detentores de registros de medicamentos reportem qualquer evento adverso. O texto também prevê a inspeção farmacovigilântica realizada pela Anvisa para verificar o cumprimento das exigências legais previstas. Em caso de qualquer inconformidade no que diz respeito à segurança dos medicamentos, a agência reguladora pode, inclusive, ordenar a criação de um plano de minimização de risco. Conclusão: sem a farmacovigilância, provavelmente não teríamos atingido todos os avanços que conquistamos nos últimos anos na área da saúde. E é assim que continuaremos essa trajetória, sem nunca abrir mão do uso racional de medicamentos e de tratamentos seguros, eficazes e de qualidade. Dúvidas? Anotem aí e vamos discutir na nossa aula online. Pessoal, muito simples, né? Entender sobre farmacovigilância. Vejam que hoje existem protocolos, existem critérios, existem procedimentos para que a gente precisam ser adotados, né, para que a farmacovigilância seja aí respeitada. Inclusive, existem outros órgãos fora a Anvisa para regularizar, existem, né? Tem uma questão muito hoje sobre algumas ISOs também que dão isso, né, para que regulamentam também certos tipos de medicamentos, acho que fitoterápicos, inclusive. E é importante saber como tudo isso acontece e saber que isso está diretamente ligado à área de vocês, tá? Então, qualquer dúvida, anotem e a gente discute aí quando a gente entrar online. Com relação à farmacovigilância, eu vou passar uma atividadezinha aqui para vocês, apenas para a questão de compreensão do assunto, tá?
no nosso plano ela não vai estar entrando, porque a gente já precisa respeitar aquilo que a farmacovigilância já nos diz. Tá? Valeu, galera. Abraço.